Olá a todos, vamos seguir nosso curso de variáveis complexas. Então, o tema da aula de hoje é estudar algumas propriedades de números complexos e antes vamos só fazer alguns comentários geométricos de um número complexo. Então, dado z igual a x mais yi, lembrando que o i é um número complexo que possui a propriedade que i ao quadrado é igual a menos 1, podemos representar graficamente um número complexo dentro de um plano cartesiano, também conhecido aqui no nosso contexto de plano complexo, como um vetor cuja origem coincide com a origem do plano cartesiano e a extremidade é o número complexo em si. Então, se z é x mais yi, o x aqui está fazendo papel de parte real, porque não está sendo multiplicado por i, e aí é o que você move na horizontal. E o y, que está multiplicado pelo i, o y é a parte imaginária, que ele é a componente vertical do nosso vetor. Tem horas que você pode chegar ao número complexo como vetor, tem horas que você vai chegar ao número complexo como um ponto. Então, existe, vamos dizer assim, essas duas vias de representação geométrica de um número complexo. E aí, inspirado nessa representação geométrica, é natural perguntar quanto que mede esse comprimento aqui. E esse comprimento aqui, a gente vai atribuir um símbolo que vai ser o módulo de z. Então, o módulo de z é um número real que vai representar o comprimento do vetor. Como é que a gente calcula o comprimento desse vetor? Se eu sei que essa medida aqui é x, e eu sei que essa medida aqui é y, por teorema de Pitágoras, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, este número ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nesse caso, x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora é só extrair a raiz quadrada. E extraindo a raiz quadrada, nós chegamos ao módulo de z. Então, módulo de z, por definição, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui vale destacar, onde z é igual a x mais yi. Observe que eu não estou nem elevando o z ao quadrado, e aqui eu só estou pegando na expressão x ao quadrado mais y ao quadrado, é o que? É a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Observe que o i não está sendo elevado ao quadrado na fórmula do módulo do número complexo. Então, é muito importante ter clareza sobre isso. O outro número que nós vamos definir é o conjugado de um número complexo. O que seria o conjugado de um número complexo? Bem, assim como você tem o número complexo z, vou apagar esse x aqui só para facilitar a visualização, vou colocar o x assim mais ou menos. É natural a gente fazer uma pequena reflexão do nosso vetor z, o nosso número complexo z, em relação ao eixo real. Por que é importante esse número? Não sei se vocês perceberam na videoaula passada, no último exercício, quando a gente resolveu a equação de segundo grau, a gente encontrou a solução assim, era uma parte real mais ou menos a parte imaginária vezes z. Esse mais ou menos, ele acaba aparecendo em diversos cenários. E aí o que eu quero destacar? Eu quero destacar o número complexo que possui essa propriedade de você refletir em relação ao eixo real o nosso número complexo z. Então, esse cara aqui eu vou chamar de z barra. Então, para a gente obter a representação do z barra, lembrando que z é igual a x mais yi, se eu estou rebatendo ele em relação ao eixo real, isso quer dizer que a parte real do z barra é igual à parte real de z. Porém, a parte imaginária, que seria a coordenada y, ela é invertida. Nisso que ela é invertida, se em cima é y, embaixo vai ter que ser menos y.
Então aqui a gente diz que z barra é x menos, deixa eu só mudar a cor aqui, menos yi. Então essa é a definição do z barra, que a gente chama de conjugado de z, ou seja, a definição do conjugado de z é você permanecer a parte real e inverter o sinal da parte imaginária. Então esse é o nosso z barra ou z conjugado. Perdão por ter dado um teco no microfone. Então, seguindo em frente, nós vamos demonstrar diversas proposições que são válidas nos números complexos. Então vamos começar com essa primeira proposição. E primeira coisa, já que a gente está considerando z e w números complexos, vale destacar aqui quem vai ser então o nosso z. Z vai ser x mais yi. Eu não vou ficar escrevendo que i ao quadrado igual a menos 1, porque o contexto aqui está claro. Eu vou considerar w como a mais b vezes i. Então, vamos ver o que diz o primeiro resultado. Que a parte real de z é menor ou igual ao módulo da parte real de z, que é menor ou igual ao módulo de z. E também vale para a parte imaginária. Eu vou demonstrar o resultado só para a parte imaginária. E essa parte aqui eu vou deixar como exercício para vocês, mas a demonstração é totalmente análoga. A parte imaginária do número complexo z é quem? É y, por definição. Não é yi, é só o número que acompanha o i. Só que a gente sabe que y é menor ou igual a módulo de y. Observe uma coisa que vale destacar, que essas relações de menor igual, maior igual, essas desigualdades, elas não estão presentes nos números complexos, mas sim nos números reais. E observe que a parte imaginária do número complexo é um número real. Então vale ficar atento a esse detalhe. Então y é sempre menor ou igual ao módulo de y. Não tem o que discutir. Só que módulo de y é igual a raiz quadrada de y ao quadrado. Porque uma coisa que muitas pessoas, e aí vale a pena fazer uma pequena observação. Uma coisa que muitas pessoas costumam errar é afirmar que raiz quadrada de y ao quadrado é y. Isso é falso, mas calma. Calma que eu vou explicar por que é falso. É normal os alunos se confundirem. Por que a gente não pode dizer isso? Dentro do contexto de número real, o que é uma raiz quadrada? É você encontrar um número positivo, tal que esse número vezes ele mesmo deu o número da raiz quadrada. Em outras palavras, a raiz quadrada de 9 não é mais ou menos 3. A raiz quadrada de 9 é 3. É 3. Isso sempre vai acontecer. Eu sei o que vocês estão pensando sobre a questão do mais ou menos. Já vou esclarecer isso. Por que, professor, que quando a gente está resolvendo a equação, na hora de calcular a raiz de 9 aparece o mais ou menos 3. Então vamos responder logo isso. Antes, só destacar que isso não necessariamente é verdade. Pode ser verdade a depender do contexto. Eu vou explicar isso agora. Imagina que a gente está resolvendo a seguinte equação. Y ao quadrado igual a 9. Então, para resolver esse problema, tudo que a gente faz de um lado, a gente tem que fazer do outro. Então, a gente extrai a raiz quadrada dos dois lados para poder isolar o y da expressão. Raiz quadrada de 9, como eu já disse, é 3. Não tenho que discutir. Não é mais ou menos 3. É 3. A sutileza está justamente no número raiz quadrada de y ao quadrado. Porque muitos já vão direto naquela propriedade de cortar a raiz com expoente, só que isso não necessariamente é verdade. Porque se fosse verdade, se a gente supor que essa afirmação é verdadeira para qualquer y, então você estaria dizendo o seguinte, que raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, se você está cortando a raiz quadrada com esse cara aqui, você está dizendo que vai ser igual a menos 3. Que isso é falso. Porque na verdade, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado
é raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 9 e raiz quadrada de 9 é 3. Então, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado não é menos 3, é 3. Mas como é que eu vou driblar essa questão do sinal? Eu coloco o módulo aqui. E aí, se eu coloco que raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é igual ao módulo de menos 3, o módulo de menos 3 é 3. O que estou querendo dizer com isso? Como nada impede do y ser negativo, aqui o y, olha, estou olhando só para o y, não para o y quadrado. Como o y ele pode ser positivo, pode ser igual a zero e até mesmo pode ser negativo, uma forma de você contornar isso e garantir que o resultado venha a ser um número positivo é você colocar módulo de y. Então, raiz quadrada de y ao quadrado é módulo de y. E é exatamente o que está escrito aqui. Módulo de y é igual a raiz quadrada de y ao quadrado. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem essa parte da matemática básica. E é algo que, assim, falando por experiência, enquanto professor de cálculo, é uma dúvida que muitos alunos possuem. Então, sintam-se à vontade em fazer mais perguntas nos comentários. E até aproveitando para pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem, para poder divulgar esses cursos de matemática. Eu estou priorizando cursos de matemática a nível superior. Pode ser que no futuro eu passe conteúdo de ensino médio, mas caso você queira acompanhar mais cursos a nível superior, sugiro que se inscreva no canal, porque aos poucos eu vou dando mais cursos. Voltando aqui para nossa programação normal, então beleza, então a gente tem aqui raiz quadrada de y ao quadrado. Como x ao quadrado é sempre um número positivo, eu posso afirmar que isso é menor ou igual a raiz quadrada de y ao quadrado mais x ao quadrado. O que eu estou fazendo? Dentro da raiz quadrada, eu estou somando o número positivo. E quanto maior o número que tiver debaixo da raiz, maior vai ser o número. Então, se raiz quadrada de um número que é maior do que ele, ganha a raiz quadrada do número que é maior que ele. Só que se vocês observarem direitinho, isso aqui é exatamente a definição do módulo de z. Ou valor absoluto de z, que são sinônimos, tá? Mas vou chamar de módulo mesmo. Portanto, o que a gente concluiu? A gente concluiu que a parte imaginária de z é menor ou igual ao módulo de y, e eu esqueci de destacar, vale destacar aqui, que o módulo de y é o módulo da parte imaginária de z. Então a gente concluiu isso, ó. A gente concluiu que a parte imaginária de z é menor ou igual ao módulo da parte imaginária de z, e por sua vez o módulo da parte imaginária de z, que também é esse número, que são iguais, é menor ou igual a módulo de z. Então essa propriedade aqui já foi verificada. Essa parte aqui vou deixar como exercício para vocês praticarem e se desenvolver mais. Vamos demonstrar essa segunda propriedade. Eu vou começar primeiro por esse aqui, que o módulo do conjugado é igual ao módulo do próprio número. É até bem simples a demonstração. Vou colocar aqui número 2. Então, se vocês observarem direitinho, o módulo do conjugado é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E a parte imaginária do conjugado é menos y. Porque o que é o conjugado de z? Vou até colocar aqui, perdão, conjugado. O que é o conjugado de z? É x menos yi, ou seja, a parte imaginária é o menos y. Só que isso é a mesma coisa que raiz quadrada de x2 mais y2, ou seja, menos y ao quadrado é igual a y ao quadrado, e isso, por definição, é o módulo do nosso número z. Então, essa parte aqui foi demonstrada. Vamos demonstrar agora essa parte aqui. É bem interessante essa propriedade. Então, vou colocar aqui embaixo. Eu vou calcular quanto que é z vezes z conjugado.
Z, por definição, quer dizer, pela ilustração ali, é x mais yi, vezes o z barra, que agora sim é por definição, x menos yi. E aí a gente tem aquela propriedade clássica dos números reais, produtos notáveis, que eu vou revisar aqui com vocês, que é a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. É uma propriedade, produtos notáveis. Qualquer coisa é só aplicar a distributiva. Mas essa propriedade sendo válida, o que você está dizendo? Isso é, quem é o a nosso? O a nosso é o x. Então é x ao quadrado menos. Quem é o nosso b? Nosso b é o yi. Então a gente coloca y ao quadrado. Então o nosso a, repetindo, é o x, o nosso b é o yi. Agora é só prosseguir as contas, usando as propriedades básicas de potenciação. Vamos apagando aqui, seguindo em frente, nós vamos ter x ao quadrado menos y ao quadrado vezes i ao quadrado, porque quando você eleva um produto ao quadrado, você pode levar cada parcela ao quadrado. I ao quadrado vai ser igual a menos 1. Com esse menos aqui fica mais, então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que x ao quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí agora sim eu posso cancelar aqui a raiz com o quadrado, porque a gente sabe que esse número aqui de dentro é um número positivo. E, portanto, quem é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado? Módulo de z. Então é módulo de z ao quadrado. Portanto, z vezes z barra é igual a módulo de z ao quadrado. Então, essa propriedade aqui, verificada. Vamos demonstrar essa propriedade aqui, da multiplicação. E eu vou deixar como exercício vocês praticarem essa demonstração aqui. Vamos fazer o z vezes módulo de z vezes w ser igual a módulo de z vezes módulo de w. Vou até dar o Windows Shift S aqui para poder copiar o enunciado, para a gente não ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando ao infinito e além. Então, deixa eu colocar aqui para organizar a conta. Vale a pena a gente colocar em um rascunho cada parcela aqui para entender qual é o nosso objetivo, né? Então, eu vou primeiro colocar o que seria o lado direito. O que seria módulo de z vezes módulo de w? Bem, módulo de z é raiz quadrada de a parte real ao quadrado, que nesse caso é x, né? Então, x ao quadrado, mais y ao quadrado, que isso é o módulo de z. O módulo de w, como é a mais bi, vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado. A gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a ao quadrado mais b ao quadrado. Quando é multiplicação, você pode agrupar os termos. E a gente deixa essa conta do jeito que está. Isso aqui é o nosso objetivo. O que a gente vai fazer? A gente vai desenvolver o lado esquerdo até chegar ao lado direito. Então vamos executar a nossa conta. O que seria o módulo de z vezes w? Na verdade é um w minúsculo. Pronto. Então, primeira coisa, vale a pena a gente separar o que é parte real e parte imaginária do z vezes w. Então aqui nós temos x mais yi vezes a mais bi. E observe que eu ainda coloquei o módulo. Então eu não apliquei ainda aquela fórmula de raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Eu ainda não fiz isso. Por quê? Porque primeiro eu vou reorganizar o número complexo, separar o que é parte real e parte imaginária, porque não está claro aqui
quem é parte real e parte imaginária, para depois calcular o módulo. Como vocês lembram lá da segunda aula, né, do segundo vídeo, a fórmula que nós temos para multiplicar dois números complexos é o quê? É você fazer primeiro vezes primeiro, ou seja, x vezes a. Aí agora, segundo vezes segundo, só que com sinal trocado, então vai ficar menos y vezes b. Isso aí é parte real. E a parte imaginária é você fazer x vezes b mais y vezes a vezes i. É claro que aqui eu estou indo um pouco mais direto, mas é só vocês aplicarem a distributiva. Quando chegar no i ao quadrado, você troca por menos 1. Agora sim está claro quem é a parte real, quem é a parte imaginária. Podemos aplicar a fórmula. Então aqui nós temos raiz quadrada de x vezes a menos y vezes b ao quadrado, que é a parte real ao quadrado, mais x vezes b mais y vezes a ao quadrado. Meu Deus, a conta vai ficar gigante. Mais ou menos. Vamos lá, segue comigo, não desista não. Respira e realmente está tranquilo. Qualquer coisa vai pausando o vídeo, vai retornando. Se vocês quiserem ouvir piadas, podem colocar no comentário. Ah, quero ouvir piadas. Fique à vontade. É claro que cuidado com o que vocês desejam, né? Se vocês desejarem escutar as minhas piadas, pode ser um caminho sem volta. Acho melhor seguir em frente, né? Então vamos lá. Raiz quadrada, a gente usa aquela propriedade básica. O quadrado do primeiro, ou seja, x2 vezes a2. Como aqui tem o sinal de menos, menos duas vezes o primeiro, que é o x vezes a, vezes o segundo, que é y vezes b, mais o quadrado do segundo. Agora, vou realizar essa conta aqui. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí, raiz quadrada. Observe o seguinte. Pode ser o vermelho. 2xayb, com sinal negativo aqui, 2xayb. Ou seja, você pode cortar isso com isso. E nessa hora, a gente pode usar ao nosso favor o Chitãozinho Chororó e colocar em evidências. Perdão, eu sei que vocês não pediram piada, mas essa não resisti. Ficou evidente que eu ia contar essa piada, né? Ou não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar os termos que tem x ao quadrado e vou colocar ele em evidência. Então, colocando x ao quadrado em evidência, o que nós vamos ter? Aqui nós vamos ter o a ao quadrado e aqui vamos ter mais o b ao quadrado. Então, eu peguei essa parcela. Agora eu vou pegar o y ao quadrado em evidência para as parcelas que restaram. Então, y ao quadrado vezes a ao quadrado mais b ao quadrado. Aí eu peguei essa parcela em evidência. Como já trabalhamos com todas as parcelas, pode fechar essa parte da conta. E espero que vocês estejam percebendo que agora, o que eu vou fazer? Vou colocar em evidência o próprio número a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou colocar em evidência aqui à direita. Então, vou colocar a ao quadrado mais b ao quadrado em evidência. E eu vou colocar os números que acompanham ele. Aqui nesse caso, quem acompanha a ao quadrado mais b ao quadrado é o x ao quadrado. Mais quem acompanha o a ao quadrado mais b ao quadrado aqui é o y ao quadrado.
E se vocês observarem direitinho o que está escrito aqui, o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado vezes a ao quadrado mais b ao quadrado dentro da raiz. X ao quadrado mais y ao quadrado vezes a ao quadrado mais b ao quadrado dentro da raiz. A única diferença é que aqui está azul, lá em cima está amarelo. Em outras palavras, isso aqui é módulo de z vezes módulo de w. Portanto, acho que vale a pena, como aqui já escrevi muito, colocar a conclusão. Portanto, módulo de z vezes w é igual a módulo de z multiplicado por módulo de w. Então, demonstramos essa propriedade roxa aqui. Essa aqui, vou deixar como exercício para vocês praticarem. Qualquer coisa, se tiverem muitas dúvidas de como fazer, podem colocar nos comentários que qualquer coisa eu vou gravar um vídeo extra. Mas seria interessante vocês tentarem resolver, demonstrar essa propriedade. E quem conseguiu demonstrar a propriedade, se quiser colocar nos comentários, será bem-vindo e eu agradeço muito. É só para a gente ganhar tempo e demonstrar essa propriedade aqui, que eu até já vou dando o Windows Shift S. Essa propriedade aqui, ela é extremamente famosa. Ela é inclusive mais famosa do que muitos artistas por aí. Não vou falar quais artistas para não gerar nenhum tipo de constrangimento. Mas essa desigualdade, ela tem um nome, ela é conhecida como a desigualdade triangular. Então vou beber uma água antes, para poder lubrificar a minha voz. Não sei se faz sentido o que eu acabei de falar, mas essa desigualdade é conhecida como a desigualdade triangular e nós vamos demonstrar esse fato. Para a gente demonstrar esse fato, o que eu vou fazer? Eu vou partir, na verdade, não do z mais w em módulo sozinho, mas eu vou partir da expressão z mais w em módulo ao quadrado. Eu vou querer partir dessa expressão. E aí o que acontece? Eu afirmo, eu ainda vou demonstrar esse fato, mas é só para vocês terem uma ilustração. Aliás, não, a gente vai seguindo. Vamos fazer a demonstração. Não, melhor afirmar aqui. Melhor vocês entenderem aonde eu vou querer chegar. Eu vou querer demonstrar que módulo de z mais w ao quadrado é o módulo de z ao quadrado mais 2 vezes a parte real do número z vezes w conjugado, ou w barra, mais módulo de w ao quadrado. Eu vou querer justificar esse fato. Então, vamos lá. Deixa eu só, como vai acabar as minhas páginas, deixa eu só acrescentar aqui uma página depois, caso a gente precise continuar as nossas contas. Então, seguindo em frente aqui. Módulo de z mais w ao quadrado, a gente viu que o módulo de um número complexo ao quadrado, pelas propriedades lá, vou até mostrar qual propriedade que eu estou me referindo, é a propriedade, cadê? Essa aqui verdezinha. O módulo de um número complexo ao quadrado é ele vezes o seu conjugado. Ele vezes o seu conjugado. Então, vou usar esse fato. Então, o módulo de z mais w ao quadrado é o próprio número complexo z mais w multiplicado pelo seu conjugado. Então, é z mais w conjugado. A gente viu, pelo menos enunciado anteriormente, que conjugado de uma soma é a soma dos conjugados. Então, eu posso colocar um conjugado aqui e um conjugado aqui. Agora, nós vamos fazer a distribuição Herbert-Richards. Z vezes Z barra mais Z vezes W barra mais, agora W vezes Z barra mais W vezes W barra. Continuando a conta. Z vezes Z barra, a gente já viu que é módulo de Z
ao quadrado. E aí a gente tem z vezes w barra. E outra coisa que é interessante é que wz barra é a mesma coisa que w barra vezes z barra. Qual propriedade que eu estou utilizando? É que aqui talvez valha a pena trocar a ordem. Então, antes de usar a propriedade, deixa eu trocar a ordem aqui. Trocar o wz barra por z barra w. Mais w barra é norma de w ao quadrado. Agora sim, vou usar a propriedade que eu estava desejando usar. O modo z barra mais z w barra mais z w barra barra. Qual é a propriedade que eu estou utilizando? É que sempre quando você tem, por exemplo, um A vezes B barra, isso é igual a A barra vezes B barra. Agora eu vou trocar o A pelo Z. Observe o que vai acontecer. Eu vou trocar o A pelo Z e o B vou trocar pelo W barra. Então eu estou dizendo que este número é o nosso A é Z, então é Z barra vezes o B, que é W barra, barra. Só que conjugado do conjugado é o próprio número. Eu até tive um pequeno lapso aqui. Eu acho que eu não demonstrei essa propriedade, né? Que A mais B barra é igual a A barra mais B barra, né? Não demonstrei porque agora que eu lembrei que tá aqui a propriedade. Eu até cometi um pequeno equívoco. Eu vou fazer o seguinte, só para alertar. Eu vou assumir que é verdadeiro para vocês demonstrarem nos exercícios, porque são propriedades bem tranquilas de se justificar. Que Z barra barra é igual ao próprio Z, e Z mais W em barra, você pode separar as barras e assim por diante. Lembrei que eu não tinha demonstrado esse fato, peço perdão por isso. Mas a gente segue em frente porque o importante agora é entender todas as etapas da demonstração. Então, primeiro resolva o exercício e depois entenda a demonstração. Agora que eu percebi que estou usando uma propriedade que eu ainda não tinha demonstrado formalmente. Na minha memória eu achei que eu tinha. Mas a gente assume que é verdade para depois consertar. Aí vocês mesmos vão consertando. Qualquer coisa eu vou gravar um vídeo extra demonstrando, resolvendo todos os exercícios que eu vou deixando, à medida que vocês sentirem necessidade. Então vamos lá. Aqui vai ficar módulo de z ao quadrado. Aqui acho que vale a pena a gente discutir com um pouquinho mais de calma o que é um número mais um número barra, né? Então pense comigo o seguinte. Vamos fazer um rascunho. Imagina que z é igual a x mais y. E aí eu queira calcular z mais z barra. Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais y mais x menos y, porque isso aqui é o z barra. Quando você faz essa conta, o y vai cortar e o resultado vai dar 2 vezes x. E aí, qual é o resumo da nossa ópera? Que todo número complexo somado com o seu conjugado tem como resultado 2 vezes a parte real do número complexo. Ou seja, 2 vezes x nesse caso. Em outras palavras, quando você tem um número complexo somado pelo seu conjugado, o resultado é 2 vezes a parte real do número complexo. No caso, c vezes w barra. Bem, a primeira propriedade diz que a parte real de um número complexo é menor ou igual ao seu módulo. Então eu vou usar esse fato ao nosso favor. Então, módulo de z ao quadrado mais 2 vezes o módulo de z vezes w barra mais w em módulo ao quadrado. Continuando a nossa conta, isso é igual a módulo de z ao quadrado mais 2 vezes módulo de z vezes módulo de w barra mais módulo de w ao quadrado. Em outras palavras, eu quebrei o módulo de z vezes w em módulo de z vezes o módulo de w.
E aí, uma coisa que é importante destacar, e até cabe nessa linha, mas eu vou fazer na linha de baixo para deixar a conta o mais organizado possível. Então, deixa eu só apagar aqui. E a gente segue em frente. Então, aqui vai ficar módulo de z ao quadrado mais 2 vezes módulo de z vezes. O módulo de w barra é a mesma coisa que o módulo de w. A gente já demonstrou esse fato, que o módulo de um número complexo é igual ao módulo do seu conjugado. E aí a gente tem um produto notável, porque módulo de z é um número real, módulo de w é um número real. Aí você tem o quadrado de um número mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo número. Isso é a mesma coisa que dizer que você está fazendo módulo de z mais módulo de w ao quadrado. Vamos revisar de novo para entender? Quadrado do primeiro está aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então a gente tem essa propriedade. E qual é o resumo que nós temos? Vou destacar em verde. Que o módulo de z mais w ao quadrado, módulo de z ao quadrado mais w, igual, 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 menor igual, 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 então é menor igual, módulo de z mais w é menor igual a este resultado aqui. Módulo de z mais módulo de w ao quadrado. Como eu sei que esse número é positivo e módulo de z mais w é positivo, isso implica que se você extrair a raiz quadrada, a desigualdade é preservada. Em outras palavras, a raiz quadrada de z mais w ao quadrado continua sendo menor ou igual a raiz quadrada de módulo de z mais módulo de w ao quadrado. Só que isso é a mesma coisa que dizer que, vou colocar aqui embaixo que é melhor, corta a raiz quadrada com o quadrado, porque como eu sei que isso é um número positivo, está tranquilo, então é módulo de z mais w. É menor ou igual, novamente, eu sei que esse número que está dentro do parênteses é positivo, então eu posso cortar as raízes quadradas, módulo de z mais módulo de w. Então a demonstração ela está feita, a desigualdade triangular está demonstrada. Módulo de z mais w é menor ou igual ao módulo de z mais o módulo de w. Agora, vamos demonstrar esse último fato aqui. E o legal desse último fato é que ele é praticamente um brinde da desigualdade triangular. Então, deixa eu colocar aqui para a gente ir relembrando. Então, módulo de z mais w maior ou igual a módulo do módulo de z menos módulo de w. Que a ideia aqui da demonstração desse fato é a seguinte. Módulo de z é exatamente igual a módulo de z mais w. Vou melhorar aqui. Z mais w menos w. Porque eu estou somando para o zero, né? W menos w dá zero. Só que agora, pela desigualdade triangular, a gente sabe o quê? Isso aqui é menor ou igual a módulo de z mais w mais módulo de w. Então, o que está escrito aqui? Está escrito que módulo de z, que é esse camarada aqui da esquerda, é menor ou igual a módulo de z mais w mais módulo de w. Isso mesmo que eu quero demonstrar. É isso mesmo. Então, passo o w para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar módulo de z menos módulo de w menor ou igual módulo de z mais w.
módulo Z mais W é maior do que módulo Z menos módulo W. Eu ainda não demonstrei esse fato porque eu ainda tenho que colocar mais um módulo. Porém, de forma análoga, se você troca Z pelo W, ao invés de começar com o módulo Z, começasse com o módulo de W, somasse e subtraísse Z, o que você ia concluir de forma análoga? Então, deixa eu colocar isso. De forma análoga, que nós vamos ter aqui módulo de W menos módulo de Z menor ou igual módulo de Z mais W. Só que o que acontece? Você tem um número que é menor do que outro e menos ele também é menor. Se você pegar o maior desses números, continua sendo menor ou igual a módulo de Z mais W. E o maior desses números é o módulo do número, ou seja, módulo do módulo de Z menos W, perdão, do Z menos o módulo de W, tem que ser menor ou igual a módulo de Z mais W, que é o que está escrito nessa propriedade aqui. Então a gente demonstrou este fato. Agora sim, para encerrar a aula, vou deixar como exercício que vocês verifiquem essas propriedades. Eu vou só discutir poeticamente por que as propriedades são válidas, eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, Z barra barra igual a Z. Se você pensar por meio de figura, o Z barra ele reflete o seu número complexo Z em relação ao eixo real. Se você reflete de novo, você volta para a posição inicial. Em outras palavras, Z barra barra igual a Z. Você fazer Z mais W barra ou Z menos W barra, você pode quebrar em duas barras, porque é só você substituir mesmo, né? Z igual a X mais YI, W igual a mais BI e só fazer as contas. E é bem simples. Assim como aqui está errado o que eu quis dizer aqui. Vou até fazer uma correção. O que eu quis dizer nessa propriedade é que Z vezes W barra é igual a Z barra vezes W barra. Aí, novamente, é só substituir as informações. Você calcula primeiro quem é Z vezes W para depois calcular o conjugado, guarda o resultado. Aí, uma outra conta, você calcula o conjugado Z, calcula o conjugado W e executa a conta. Vale essa questão de você quebrar a divisão também, claro, se o W for diferente de zero. A propriedade que eu já demonstrei, né, que você faz Z mais Z barra é duas vezes a parte real de Z. Uma coisa que eu não tinha demonstrado, mas é tão imediato quanto o outro caso, é Z menos Z barra é igual a 2i parte imaginária de Z. Um outro fato que parece banal, mas é bem útil, é que se você quer mostrar que Z é um número real, isso acontece se somente se Z é igual a Z barra. Porque aí o que acontece? Se Z é igual a Z barra, é um se somente se, então tem que tomar cuidado, tá? Mas se Z é igual... Vou fazer a volta, né? Então se eu sei que isso é verdade, vou mostrar que Z é um número real. Então você está mostrando que x mais yi é igual a x menos yi. Você corta o x. Aí você tem que yi é igual a menos yi. Isso vai implicar que 2yi é igual a zero. Como nem 2 nem i é igual a zero, isso tem que forçar o y ser igual a zero. Ou seja, que a parte imaginária seja igual a zero. Parte imaginária sendo igual a zero quer dizer que o número é real. E z é um imaginário puro, ou seja, z é da forma yi, se somente se z barra é igual a menos z. São contas assim bem rápidas de executar. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, podem avisar nos comentários. Peço que curta, que compartilhe. A ideia é tentar produzir conteúdo com a máxima qualidade que eu posso para vocês. Então, espero que tenha ficado claro. Me coloco à disposição e até a próxima aula, pessoal.